bom dia, irmãos, queridos amigos. É muito bom estarmos juntos novamente para cultuar esse Deus, nesse dia maravilhoso, abençoado. Deus tem cuidado de nós como família. Então vamos adorar, vamos louvar, que Deus é bom, merece a nossa adoração, merece a nossa gratidão. Amém? Amém. Essa primeira canção é uma canção meditativa, eu quero convidá-los a refletir. Quem souber cantar, fique à vontade, irmãos. Jerusalém, cenário foi há muito tempo atrás. Jesus chamado Cristo, seu crime foi amar demais. Culpado sim sou eu, causei-lhe tanta dor. Ele se deu, me agorou aos me deu o amor que Ele sabe dar, e eu o fiz chorar. Em troca de ensinar-me a viver, eu ensinei a morrer. Culpado sim sou eu, causei-lhe tanta dor. Ele se deu, me agorou aos Ele poderia ter chamado teu santo Pai e dito: tira-me daqui, sim, tira-me daqui, e dito também: não sou culpado, eu não vou ficar, não vou pagar. Levando sim a grande cruz, o monte então surgiu. Seu grito foi desejo mais, fazer tua vontade, Pai. Culpado sim sou eu, causei-lhe tanta dor. Ele se deu, me agorou aos Amém. Amém. Deus é bom, grandes coisas estão por vir. Que é assim que Deus tem trabalhado em nossas vidas, amém? Tu és o Deus dessa terra, Tu és o Rei desse povo, és o Senhor das nações. Tu és a luz desse mundo, esperança para os perdidos. Tu és a paz para os cansados. Tu és, ninguém é como o nosso Deus.
Glórias a Deus, irmãos. Amém. Deus maravilhoso. Cadê as palmas? Vamos louvar, tudo que respira, louve ao Senhor. Vamos louvar, louvar ao Criador. Preparar para ouvir a palavra de Deus. Vamos louvar, tudo que respira, louve ao Senhor. Vamos louvar ao Criador. Vamos ver. Louvar batendo palmas, louvar batendo os pés. Dê uma voltinha, estrale os dedinhos, dance e louve ao Senhor. Louvar batendo palmas, louvar batendo os pés. Dê uma voltinha, estrale os dedinhos, dance e louve ao Senhor. Vamos louvar, tudo que respira, louve ao Senhor. Vamos louvar ao Criador. Vamos louvar, tudo que respira, louve ao Senhor. Vamos louvar ao Criador. Louvar batendo palmas, louvar batendo os pés. Dê uma voltinha, estrale os dedinhos, dance e louve ao Senhor. Louvar batendo palmas, louvar batendo os pés. Dê uma voltinha, estrale os dedinhos, dance e louve ao Senhor. Dê uma voltinha, estrale os dedinhos, dance e louve ao Senhor. Bom dia, sejam bem-vindos. Bom dia, irmãos. A gente quer expressar isso para vocês, que vocês sejam muito bem-vindos no nosso segundo culto que é transmitido. A gente não está junto fisicamente, mas a gente pode estar unido na mesma fé, tá bom? Meu desejo é que, o nosso desejo é que todos estejam bem, cuidando da sua saúde espiritual, cuidando da saúde espiritual da sua família. Tá bom? A Letícia vai ler uma escritura para nós. A escritura fica em Filipenses 2, do 4 ao 6. Cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. Seja a atitude de vocês a mesma de Jesus Cristo, que, embora sendo Deus, não considerou que ser igual a Deus era algo que deveria apegar-se. Amém. Eu fico impressionado com esse coração de Paulo, né? Paulo expressa que para a gente cuidar dos nossos interesses, não somente dos nossos interesses, mas dos interesses dos outros, né? E eu fico pensando, imagina Paulo com essa ferramenta que nós temos. Paulo com acesso à internet, já pensou? Paulo com um telefone, Paulo com WhatsApp. Vamos mandar um WhatsApp para a igreja de Éfeso, de Filipo. Sabe, porque a maioria das cartas que Paulo escreveu, ele estava preso. E mesmo estando preso, ele não deixou de encorajar os irmãos. Ele não deixou de exortar as igrejas. Ele não deixou de repartir bênçãos espirituais. Preparar Timóteo, dar as ferramentas que Timóteo precisava para levantar igrejas, para levantar líderes. Então, pensa nessa atitude. O coração de Paulo queimava de desejo de fazer aquilo que Deus tinha preparado para ele.
O nosso desejo, o meu desejo para você nesse período, que você cuide da sua saúde espiritual, que você cuide também do seu relacionamento com Deus. Aproveite a sua rotina para estabelecer rotinas espirituais dentro da sua casa. Que seja um período muito abençoado por Deus e que ainda assim você não vai deixar de ligar para os irmãos, encorajar um ao outro e exercitar a sua salvação, como Paulo também fala em outra carta. Minha esposa vai orar para a gente. Santo Deus, muito obrigada, Pai, por nesse momento estarmos diante do Senhor e já estamos prestando o culto de adoração a Ti. Amém, Deus. Obrigada até pela fase que vivemos, Pai, esse período que o mundo chama de isolamento, mas que seja só pelo cuidado físico, Deus, por esse tempo que nós passamos, que o Senhor nos proteja e nos abençoe, mas acima de tudo nos ajuda a andar unidos em família, Amém. Unidos entre irmãos e em todas as fases, em cada situação podemos aprender algo. Então que seja esse o nosso coração de aprender ao Senhor. Receba esse culto, Pai, Sim, o Senhor. louvor ao Senhor, Deus, que a palavra toque aos nossos corações e tudo chegue ao Senhor, Pai, de maneira agradável, que o Senhor aceite o nosso louvor, abençoa esse domingo, Pai. Louvado seja o Senhor por cuidar de nós, Pai. Te agradeço em nome do seu Filho Jesus. Amém. Amém. Quero aproveitar e passar para vocês os avisos, para a gente poder estar unido em oração e unido no mesmo propósito, tá bom? Primeiro aviso, marquem seus tempos de discipulado, façam acontecer, mesmo por videochamada, mas faz acontecer esses tempos, tá bom? O segundo aviso em relação aos estudos, vamos orar pelos estudos, orem pelo Tiago, pelo Renato, pela Beatriz, a Iris, a Eliana, o Gil, a Tânia, o Miro, a Gerlane, o Jason, o Thales, José Roberto, o tio do Ivan, a Maria, que é a tia do Ivan, a Lúcia, que é a prima do Ivan, lá de Bananal, e também pelo Giovanni. Terceiro aviso, em relação ao Camp Brasil, por favor, pais, procurem o Fernando e a Elaine para que você esteja bem informado em relação aos custos, ao período, quando que vai acontecer o Camp Brasil. O quarto aviso, vamos orar, por favor, pelo Miguel, pela saúde do Miguel. Orem, por favor, pelo seu José, o pai da Diana. E vamos orar, continuar orando por toda essa pandemia que está acontecendo ao redor do mundo, para que Deus continue poupando nossa saúde, ajudando cada um a abrir os olhos para o coração de Deus. Tem muitos profissionais da área da saúde no nosso meio e vamos orar pelas pessoas que estão envolvidas em todo esse trabalho. Tá bom? O último aviso que eu gostaria de dar, essa semana eu vou mandar um link para a gente poder ter um tempo em relação ao Ministério de Casados, porque a gente quer falar um pouquinho de como os casais têm se organizado dentro de casa, a dinâmica que vocês têm criado entre marido, esposa, filhos. Eu sei que com essa mudança toda, talvez algumas coisas novas podem aparecer. Então vamos falar um pouquinho de como a gente crescer na nossa comunhão com Deus e no nosso relacionamento dentro de casa. Tá bom? Então eu vou abrir essas inscrições. A ideia, evidentemente, é isso acontecer via internet, via chamada de vídeo ou algum aplicativo que a gente consiga colocar até 15 casais, tá bom? Então, se a gente tiver 20 inscritos, a gente faz 2 grupos de 10, a gente poder distribuir isso de uma maneira prática e de uma maneira boa para todo mundo. Eu vou mandando as informações ao longo da semana, tá bom? Casais, fiquem atentos, esse tempo provavelmente aconteça no próximo sábado. Obrigado, irmãos. Bom dia, irmãos. Bom dia. Bom dia.
estou aqui em casa com a minha família. Esse é o momento das nossas ofertas, né? Então, gostaria de ler algo muito especial com vocês e depois fazer uma oração. Amém? Amém. Amém. O trecho que eu gostaria de ler com vocês fica em Êxodo, capítulo 35, versículo 4. Diz assim, Êxodo 35, versículo 4. Disse Moisés a toda a comunidade de Israel: foi isto que o Senhor ordenou. Então Moisés disse à comunidade de Israel que Deus ordenou algo, né? Então olha só que interessante. O que Deus ordenou diz o seguinte, no versículo 5. Separem dentre os seus bens uma oferta para o Senhor. Todo aquele que, de coração, estiver disposto, trará como oferta ao Senhor ouro, prata e bronze. Amém? Então Deus sempre nos ensina, né, algo muito especial, que Ele ordena para Moisés, aquele que estiver disposto de coração, né, essa pessoa está pronta para ofertar a Deus. Amém, irmãos? Então, com esse ensino, né, eu quero encorajar cada um a pensar nesse momento difícil do nosso país, né, e separar as coisas, né. Então, a gente pode fazer a nossa oferta de coração, acreditando que Deus está cuidando de tudo, das nossas vidas, né, dos nossos empregos. Vamos orar para que Deus nos preserve, né. Mas a nossa confiança tem que estar em Deus e a nossa oferta tem que ser de coração, amém? Eu quero fazer a minha oferta de coração a Deus. Nesse momento em que nós não podemos nos reunir fisicamente, né? A igreja vai deixar à disposição de cada um o número da conta e da agência, né? A igreja de Guarulhos tem uma conta no Banco Itaú. Então, todos os que têm condições podem fazer a oferta por meio de transferência bancária, ok? Então, estou deixando os números da agência e conta aí nesse próprio vídeo, né? Vocês vão ver aí, o número é esse, o número da conta, o número da agência do Banco Itaú, tá bom? Então, fiquem à vontade para poder fazer as suas ofertas. Pode fazer isso no meio da semana, hoje, no domingo, né? Quem está aí com o recurso, né, digital disponível para fazer essa transferência, que Deus abençoe, que Deus guarde sua casa, seu emprego, sua família. Amém? É o que nós oramos. Vamos orar. Senhor nosso Deus, muito obrigado, Pai, porque nesses momentos em que estamos passando por uma situação, Pai, em que não há segurança, a única segurança que temos é o Senhor, meu Pai. Muito obrigado por podermos ofertar ao Senhor, por termos condições de fazer isso mesmo que à distância, Pai. E a minha oração, meu Deus, é que o Senhor abençoe, que o Senhor guarde cada irmão, cada membro dessa igreja de Guarulhos, Pai. Que o Senhor preserve os nossos empregos, Pai. Cada família precisa de sustentar seus entes queridos, Pai, seus filhos. E só o Senhor pode preservar, pode dar sabedoria aos prefeitos, aos governadores, ao nosso presidente, Pai. Só o Senhor pode dar sabedoria aos governantes desse mundo, Pai, para que eles tomem as decisões justas e corretas, Pai, nesse momento de tanta incerteza, Pai. Muito obrigado por podermos te ofertar. Eu agradeço de coração a oferta de cada irmão, porque eu sei que o Senhor abençoa tudo que é feito sincero de coração, Pai. Muito obrigado, abençoe cada lar. Estamos hoje nos reunindo, Pai, nossas famílias e aqueles que precisam do Senhor, Pai. Muito obrigado, nós te oramos muito gratos como igreja, em nome de Jesus Cristo. Amém. Na próxima canção vamos de fato nos preparar para ouvir a mensagem do nosso Deus, por meio da vida do nosso querido irmão Fernando. Vai ser maravilhoso, eu sei que vai encorajar muito cada um de nós. Então vamos lá, irmãos. Temos uma missão. Temos uma missão de evangelizar o mundo em nossa geração, de conquistar o mundo de braços abertos, amando a cada dia, andando com Cristo, batizando com
somos nós. Amém. Deus seja glorificado, amém? Bom dia, igreja, bom dia, irmãos. É muito especial estar aqui nessa manhã falando para vocês. Estou muito feliz e também com muita saudade de vocês, de estarmos juntos, de orarmos juntos, de termos os convívios. Mas vamos aproveitar da tecnologia para nos ajudar a estarmos mais perto, tá bom? O tema da pregação de hoje é Anime-se! E a ideia é que vocês saiam daqui mesmo animados. Nós vamos ler algumas escrituras, fazer algumas reflexões e que a gente possa sair com o coração cheio de esperança, de confiança e de fé nesse Deus incrível que a gente tem, né? Sei que as circunstâncias não são tão boas, a gente tem ouvido muitas notícias, né, em relação ao Covid-19, algumas notícias verdadeiras, outras notícias fake news. Tem muitas pessoas que se utilizam desse período para espalhar o pavor. Isso, querendo ou não, abala o nosso coração, abala a nossa fé, a nossa confiança. Mas a gente tem que ter certeza que nós temos um Deus que está acima disso tudo, né? Então, em relação a essas notícias, eu não lembro, apesar de ser muito novo, eu não lembro outro fato assim de tamanha comoção e tamanha repercussão como esse agora, né? Quando eu ainda era mais jovem, mais menino, eu lembro da Guerra do Golfo, né? Que foi lá no Oriente Médio, mas teve repercussão no mundo todo, porque tudo que acontece lá afeta o mundo todo, principalmente através do petróleo, né? Então, teve uma repercussão, né? Ou o petróleo ele eleva os preços, ou tem um racionamento, mas isso sempre pareceu muito distante, né? Muito lá. E agora não, agora está aqui do nosso lado, né? Está quase dentro das nossas casas, todos nós estamos sendo afetados. Não tem mais rico, mais pobre, não tem raça, não tem nada, todos estão sendo afetados mundialmente, né? Países mais pobres, países ricos, estão todos focados nesse assunto, né? Então, eu queria animar vocês, principalmente para saber, e a gente precisa saber, né, que a gente tem um Deus que é maior do que isso tudo, que é um Deus em que a gente pode confiar, que é um Deus que a gente pode se apoiar nele, e ele sempre esteve ao nosso lado desde sempre, né? Se a gente olhar para a nossa vida e ver tudo que a gente já conquistou, tudo que a gente já passou de dificuldade, que Deus estava do nosso lado dia a dia, isso me dá um conforto muito grande, né? E é nisso que eu tenho me apoiado, né? E apoiado a minha família aqui também, com essa fé, com essa certeza, né? A gente já passou por várias dificuldades, algumas vocês acompanharam de perto, e a gente vê a mão de Deus, a mão poderosa de Deus tirando a gente daquela situação, e que muitas vezes a gente acha que não vai sair, né? A gente não vislumbra, às vezes, uma luz no fim do túnel, mas a gente tem um Deus incrível, um Deus poderoso, e é com essa intenção que eu gostaria de animá-los nessa manhã. A gente vai ler uma passagem bíblica muito importante e muito especial que eu queria compartilhar com vocês, mas que a gente possa estar junto nesse momento e juntos confiando nesse Deus, tá bom? Eu queria começar a nossa pregação com uma oração para Deus estar junto conosco nesse momento, tá bom? Vamos orar? Senhor Deus, Pai amado e querido, muito obrigado, Deus, pelas suas bênçãos, Pai. Sou grato ao Senhor pela minha vida, Deus, pela vida da minha família. Obrigado pelo acordar, pelo respirar, pelo andar. Obrigado, Deus, porque o Senhor tem nos abençoado mais do que merecemos, Deus. Obrigado porque o Senhor é um Deus que cura os feridos, Pai. O Senhor é o Deus que ressuscita pessoas, Pai. É um Deus que faz o cego enxergar, o paralítico andar. É um Deus incrível, Pai, Criador disso tudo, do céu, da terra. Muito obrigado, Pai, porque um dia eu conheci o Senhor e minha vida mudou, Pai. A partir desse dia, tudo ficou diferente, Pai. Muito obrigado, Deus.
Senhor Deus, oro ao Senhor grato porque temos a possibilidade de estar em comunhão com o Senhor, Pai. Obrigado pela igreja, pelos irmãos, Pai. Fique com cada um que está aqui, Pai, em casa, recluso nesse momento, Senhor. Por favor, Deus. Senhor Deus, oro em especial, Pai, por essa pandemia que está aí, Pai, por esse vírus que está se espalhando a cada dia, Deus. Oro que o Senhor possa colocar sua mão poderosa sobre tudo isso, Pai, o Senhor que está acima de tudo. Oro, Deus, porque o Senhor sabe o tempo certo para que isso pare e tenho fé e certeza que o Senhor tem um propósito para isso tudo. Muitas coisas vão ser transformadas depois disso. Obrigado, Pai, porque estamos com nossas famílias em casa e é uma oportunidade única, Pai, de falarmos do Senhor, de termos mais tempos juntos, Pai. Sou muito grato a Ti, Pai, por tudo. Obrigado pelo alimento que o Senhor nos permite trazer para casa, Pai. Obrigado porque não tem faltado nada. Muito obrigado, Pai. Fique conosco, Pai, que cada palavra que sai da minha boca seja para honra e glória do Senhor, que isso agrade o Senhor e que anime principalmente os meus irmãos, Pai. Esteja conosco nesse tempo, é por isso que eu oro e te agradeço, em nome do seu Filho Jesus Cristo. Amém. Muito bom, vamos lá, meus irmãos. Então eu queria compartilhar com vocês uma escritura na Bíblia, que na verdade é uma passagem muito especial, que eu queria falar um pouco, né? Ela fala um pouco sobre tribulação, sobre confiança, fé, e nós vamos começar a ler agora. Fica lá em 1 Samuel 30, se todos puderem lá pegar suas Bíblias. Aqui é quando Davi derrota os amalequitas, né? Então, uma história muito especial que me inspirou muito e vai de encontro a tudo que está acontecendo agora também. Eu queria ler com vocês e a gente vai comentando à medida que eu for lendo. Tudo bem? Vamos lá? Então, lá no 1 Samuel 30 diz assim: Quando Davi e seus soldados chegaram a Ziclag, no terceiro dia, os amalequitas tinham atacado o Neguebe e incendiado a cidade de Ziclag. Levaram como prisioneiros todos que lá estavam, as mulheres, os jovens e os idosos. A ninguém mataram, mas o levaram consigo quando prosseguiram seu caminho. Ao chegar a Ziclag, Davi e seus soldados encontraram a cidade destruída pelo fogo e viram que suas mulheres, seus filhos e suas filhas tinham sido levados como prisioneiros. Queria dar uma parada aqui, só para contextualizar. Davi e seus soldados, eles estavam vindo de outras guerras, né? De outra guerra. E lá eles foram expulsos, né? Davi principalmente foi expulso pelos filisteus que se desconfiaram dele, né? Questionaram, né? O que esse hebreu está fazendo aqui? E ele já saiu de lá cabisbaixo, arrasado, né? Uau! E chegando na cidade, né? Depois de uma caminhada mal, né? Porque já tinha sido expulso lá. Chegando na cidade dele, ele encontra a cidade destruída pelo fogo, né? Vocês imaginam a visão de Davi e dos soldados, vendo aquela cidade destruída e o pior, sem ninguém, porque todas as mulheres, os filhos, as filhas, os idosos foram levados, né, pelos soldados, né? E todos os bens também foram levados, né? Não restava nada. Então você imagine o coração de Davi nesse momento, né? E continuando aqui, Davi e seus soldados, né, fala aqui no 4, ó, então Davi e seus soldados choravam em alta voz até não terem mais forças, né, de tamanha a angústia, né, do coração deles, né. E aí, continuando, as duas mulheres de Davi também tinham sido levadas, Ainoã de Jezreel e Abigail de Carmelo, a que fora mulher de Nabal.
Davi ficou profundamente angustiado, pois os homens falavam em apedrejá-lo. Todos estavam amargurados por causa de seus filhos e de suas filhas. Davi, porém, fortaleceu-se no Senhor, seu Deus. Uau! Você vê que tamanha a angústia daquele momento. Os próprios soldados queriam apedrejar Davi, mas ele se fortaleceu no Senhor, né? E aqui traz uma grande reflexão para a gente nesse momento, né? Primeiro, aonde a gente deve se fortalecer, né? Aonde a gente deve se pegar, né? Em Deus. Não tem outro, não tem para onde a gente correr. Queria animar vocês a isso, né? Muita notícia chegando, mas que a gente possa parar, orar e se fortalecer em Deus, né? E é nele que a gente deve confiar, né? Então, as notícias são terríveis, né? Falam que a cada 2, 3 dias dobra o número de infectados, mas a gente deve confiar no Senhor, né? A gente deve colocar nossas forças no Senhor, né? E isso agrada a Ele, né? Mas continuando aqui, pulando um pouquinho, né? Aqui para o 8, fala assim, ó, depois da situação toda ele fala assim, e ele perguntou ao Senhor, devo perseguir esse bando de invasores? Irei alcançá-los? Você vê, é uma outra reflexão que a gente pode trazer para a nossa vida também, né? Então, antes de Davi sair correndo ou ficar, ele se aconselhou no Senhor, né? Perguntando, né? O Senhor, será que devo perseguir esses invasores mesmo, né? Será que irei alcançá-los? E o Senhor responde, né? Aqui ele fala, olha, e o Senhor responde, persiga-os, é certo que você os alcançará e conseguirá libertar os prisioneiros. E aqui eu já tive várias situações em minha vida em que eu não perguntava ao Senhor, né? E não sabia por que eu lutava tanto, porque eu batia tanta cabeça, né? Justamente por isso, porque eu não tinha esse coração de Davi de me submeter ao Senhor. Então que a gente possa fazer isso mais vezes, que isso seja um hábito nosso, né? De tudo que a gente quer, tudo que a gente pede, tudo que a gente projeta, tudo que a gente sonha, que a gente possa se submeter ao Senhor mesmo. Senhor, será que é isso? Será que é esse o caminho que eu devo seguir? O Senhor vai responder. Talvez não no momento que a gente queira, mas é no momento dele, né? Então eu queria animar vocês também a ter essa convicção de tudo que vocês forem pedir, de tudo que vocês forem projetar, sonhar, coloquem na mão de Deus, tá bom? E aí, a gente vai pular um pouquinho aqui fala a história que ele encontrou um soldado, um desses soldados que participou do incêndio, né? E o soldado fala que vai levá-lo até os bandidos, né? E aí o Davi vai de encontro aos malfeitores, né? E aí a gente vai lá para o versículo 16 agora, que fala assim, ó, quando ele levou Davi até lá, né, os amalequitas estavam espalhados pela região, comendo, bebendo e festejando os muitos bens que haviam tomado da terra dos filisteus e de Judá. Então você imagine, Davi sai daquela primeira guerra arrasado, humilhado, né, porque foi expulso, chega na sua terra incendiada, devastada, sem seus bens, sem seus familiares, anda, persegue os bandidos e quando ele chega ele depara com aquela cena, né? Uma verdadeira festa, né? Uma festa, as pessoas bebendo, festejando, utilizando os bens que eram deles. Você imagina o coração de Davi nesse momento. E aí fala que Davi os atacou no dia seguinte, né? Continuando aqui no 17, versículo 17, fala que o Davi atacou no dia seguinte. Obviamente eles caminharam, fizeram essa caminhada, estavam muito cansados e agora iriam descansar para recuperar as forças para o ataque no dia seguinte. E aí, ó, desde o amanhecer até a tarde, nenhum deles escapou, com exceção de 400 jovens que montaram em seus camelos e fugiram. Davi recuperou, importante aqui aqui no versículo 18, olha,
Davi recuperou tudo o que os amalequitas tinham levado, incluindo suas 2 mulheres. Nada faltou, nem jovens, nem velhos, nem filhos, nem filhas, nem bens, nem qualquer outra coisa que fora levado. Davi recuperou tudo, ou seja, é uma promessa de Deus, né? Deus falou, olha, vai lá, persegue, que você vai alcançá-los. E aqui é a promessa de Deus sendo cumprida, né? Ou seja, Davi se submeteu a Deus, pediu orientação, Deus orientou, e aqui é a promessa de Deus sendo cumprida. Ele recuperou tudo, né? Os seus bens, suas mulheres, não faltou nada. E mais, aqui no versículo 20, fala assim, ó, e tomou também todos os rebanhos dos amalequitas, e seus soldados os conduziram à frente dos outros animais, dizendo, estes são os despojos de Davi. Amém? Então, assim, é aquilo que eu orei, né? Deus dá mais do que merecemos, né? Muitas vezes a gente não tem essa percepção, mas Deus dá mais do que a gente merece. E aqui mostra claramente como Deus fez aqui na vida de Davi, né? Dando mais do que ele pretendia, né? Porém, aqui, vamos aqui no versículo 22, teve uma situação aqui que Davi teve que pedir sabedoria a Deus para resolver. Então, aqui no 22, fala assim, ó, no versículo 22, mas todos os elementos maus e vadios que tinham ido com Davi, ou seja, não tinha só gente boa com Davi, né? Tinha gente boas, mas também tinham malfeitores junto do bando, né? Então ele fala, ó, mas todos os elementos maus e vadios que tinham ido com Davi disseram, uma vez que não saíram conosco, não repartiremos com eles os bens que recuperamos. No entanto, cada um poderá pegar sua mulher e seus filhos e partir. Então pega sua mulher, seu filho e vai embora, mas os bens são nossos, né? E aí vem o coração grato de Davi, né? Um coração responsável, falando o seguinte, aqui no versículo 23, Davi fala assim, não, meus irmãos, não façam isso com o que o Senhor nos deu. Ele nos protegeu e entregou em nossas mãos os bandidos que vieram contra nós. Quem concordará com o que vocês estão dizendo? A parte de quem ficou com a bagagem será a mesma de quem foi à batalha. Todos receberão partes iguais. Amém? Então aqui Davi expressando essa gratidão a Deus e tendo um coração humilde de dizer que foi Deus que deu aquela vitória, foi Deus que deu aqueles bens para eles, né? E esse é o coração que Deus espera da gente, é o coração que a gente precisa ter. Honras e glórias sejam dadas ao Senhor, somente a Ele, né? Nós estamos aqui só como um instrumento de Deus, né? Que a gente possa ter isso em nossos corações, principalmente na gratidão que a gente tem que ter a Deus e que Ele dá tudo, né? Ele supre tudo, né? Então, muitas vezes, nesses momentos, eu fiquei muito ansioso, preocupado, né? Minha atividade foi totalmente atingida por essa crise, né? No dia seguinte já atingida, e eu, uau, né? Como que eu vou ficar agora, né? Como que, né? Minha família, como que eu vou prover? Mas Deus, Ele vai trabalhando, Ele vai te mostrando o caminho, Ele vai te suprindo, e isso é Ele, né? Eu tenho que dar honras e glória a Ele. Então eu tenho que saber que tudo que é aqui em casa, tudo que da minha vida, é Deus que dá. Amém? Queria animá-los, vocês, a fazer essa reflexão, né? E para a gente finalizar agora, eu queria ler uma última escritura com vocês, que fica lá em João 16, 33. Se vocês puderem ir lá. João 16, 33. Uma escritura muito especial
que eu coloquei no convite porque ela me toca muito, me anima muito e eu queria que vocês ficassem animados também. Então lá em João 16:33 diz assim: eu lhes disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Nesse mundo vocês terão aflições. Contudo, tenham ânimo. Eu venci o mundo. Amém? Esse é o nosso Deus, é o Deus que a gente pode confiar. E nessa escritura eu trago, né, algumas reflexões, né? Primeiro, quando Deus fala que para que em mim vocês tenham paz, eu não tenho dúvida que não tem outro lugar para a gente ter paz, né? Apesar de a gente estar na nossa casa, confortável, mas a nossa paz está em Deus. Tudo isso que a gente tem ou que a gente conquista é passageiro, né? Um dia pode ter, outro dia pode não ter, mas uma coisa a gente pode ter certeza, que está sempre do nosso lado, é o nosso Deus, né? Então, quando ele fala isso para mim ter paz, né? Que essas coisas, eu me apoie nele e eu vou ter essa paz, isso para mim é incrível, assim, isso me deixa mais tranquilo, menos ansioso, menos preocupado, né? E outra coisa, ele fala o que a gente sabe, né? Que a gente vai ter aflição. Neste mundo, né? Neste mundo, vocês terão aflições, né? E é aquilo que eu volto a falar, né? As aflições elas vão acontecer, as pandemias elas vão acontecer, os vírus eles vão acontecer, o desemprego ou o emprego, mas a gente sabe que a gente tem um Deus aqui que venceu isso tudo e que está com a gente, né? É um Deus vencedor. Então é isso que me dá ânimo, é isso que eu queria animar vocês nessa manhã. Espero ter animado mesmo, que vocês saiam aqui com corações mais leves, mais gratos a Deus. E eu queria agradecer a vocês aí por essa oportunidade de estar falando a vocês, por estarmos juntos um pouquinho, desculpa, por estarmos juntos aqui, mesmo que virtualmente. É um privilégio de Deus estar falando aqui para vocês e estar relembrando aqui. Parece que eu estou na igreja olhando cada um no seu cantinho preferido, né? Alguns lá atrás, outros aqui na frente. Muita saudade. Mas eu queria animá-los mesmo nessa manhã com essas escrituras. Espero que vocês tenham esse Deus no coração, confiante que isso tudo vai passar, confiante que Deus vai colocar sua mão poderosa no momento dele e isso tudo se cessará. Mas é isso, meus irmãos. Muito obrigado por esse tempo aí de estarem comigo aqui e que Deus, tudo sejam dadas honras e glórias ao nosso Deus. Tá bom? Obrigado por tudo. Estamos com saudade. Até breve. Estaremos juntos aí. Um abração, pessoal. Valeu. Bom dia, igreja. Nesse nosso momento da ceia, eu peço que preparem o suco de uva e o pão sem fermento, para podermos fazer a nossa ceia. A Santa Ceia é uma recordação do sacrifício de Cristo. Ao participarmos da Santa Ceia, lembramos do indescritível amor de Deus por nós, ao entregar seu Filho para sacrifício no nosso lugar. Jesus deu sua própria vida em favor de seu povo, para redimi-lo de seus pecados. Mas a Santa Ceia do Senhor é muito mais do que uma simples lembrança. Ela representa a realidade da obra da redenção e assim um meio de graça. Jesus ordenou aos seus discípulos que repetissem essa cerimônia para lembrar dele. Sempre que se juntassem para comer o pão e o vinho, os discípulos lembrariam do sacrifício de Jesus na cruz. E foi exatamente isso que fizeram. Depois que Jesus morreu, ressuscitou e voltou para o céu, os discípulos passaram a celebrar a Santa Ceia regularmente e a ensinar outros a fazerem igual.
Em 1 Coríntios 11, de 23 a 26, diz assim: Pois recebi do Senhor o que também entreguei a vocês, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graça, partiu e disse: Isso é o meu corpo, que é dado em favor de vocês. Façam isso em memória de mim. Da mesma forma que, depois da ceia, ele tomou o cálice e disse: Este cálice é a nova aliança do meu sangue. Façam isso sempre que beberem em memória de mim. Porque sempre que comerem deste pão e beberem deste cálice, vocês anunciarão a morte do Senhor. Oremos. Senhor Deus, Pai amado e querido, quero te pedir, Pai, que tenha piedade de nós, de toda a população, Pai, de toda a nação, com essa pandemia que acontece. Deus, te peço que esteja com a área da saúde, Pai, com os médicos, os enfermeiros, com todos esses profissionais, com todos os profissionais da segurança, caminhoneiros, Pai, todos esses profissionais que são essenciais, que precisamos deles para estar nessa linha de frente, onde estão se dedicando, estão correndo todo o risco com essa pandemia, Pai. E sem eles a gente não poderia ter o nosso sustento, os mercados abastecidos e tudo o que acontece, Deus. Tenha piedade de nós, esteja conosco no dia de hoje, Pai, e que os nossos dias sejam maravilhosos e que os cientistas possam encontrar a cura dessa pandemia o mais rápido, Deus. E em nome do seu Filho Jesus te agradeço e oro. Amém.